sou o José Carlos Carvalho, sou fotojornalista da revista Visão, trabalho desde 1991 na imprensa, comecei num jornal regional e em 2007 fui para a Visão, onde trabalho para cerca de 9 publicações do grupo, todas as publicações que são da área de informação, portanto estou nesta área há 31, 32 anos, mais ou menos. Isto surgiu com um convite do José Fabião no ano passado. Eu já fiz algumas incursões na ETIC Lisboa a convite do Paulo Tornilho como fotógrafo convidado. Normalmente eu ia dar uma formação de 2, 3 horas sobre projetos, porque para além de ser fotojornalista da Visão, uma das coisas que eu fiz ao longo destes anos todos foi, eu tenho os meus projetos pessoais sempre, portanto, coisas paralelas, não só os projetos da Visão, mas também aquelas coisas que eu gosto de fotografar. Acho que sempre tentei fazer mais qualquer coisa que não seja aquilo ao qual eu sou obrigado e o qual me paga as despesas do dia-a-dia, portanto, e nesse âmbito eu todos os anos ia à ETIC a Lisboa e depois, entretanto, no ano passado surgiu uma vaga e o José Fabião disse-me se eu não queria fazer a experiência de dar o módulo projeto, que eu achei que era um desafio, nunca tinha feito este módulo, eu sempre lecionei módulos de fotojornalismo, mas isto era um projeto novo e achei que era uma coisa que eu gostava imenso pessoalmente de o fazer, portanto aceitei o convite. Entrou aí aos 14, 15 anos com uma daquelas máquinas analógicas de rolo chamada rolo de cassete. Eu tinha um grupo de jovens, não era bem escuteiros, mas era uma coisa relacionada ali com... reuníamos na igreja, mas não sei se éramos muito católicos ou não, mas tínhamos bons princípios. E eu gostava muito de fotografia e eu comecei a ser basicamente o fotógrafo oficial desse grupo, porque era a pessoa que, quando chegávamos ao fim dos acampamentos, tinha mais fotografias aproveitáveis. Portanto, a partir daí eu comecei a praticar, muitas vezes porque quando íamos para esses acontecimentos, eles, em vez de levarem as câmaras e os rolos, eu levava a minha câmara e os rolos deles e fazia para toda a gente, portanto era mais rentável ao fim do acontecimento. Pronto, e depois comecei a achar que gostava muito disto e quando cheguei ali à altura estava no 10º ano, comecei a achar que queria uma coisa diferente e há um dia que estava na escola e uma professora minha falou de um determinado curso que existia em Lisboa, numa escola que é Arco, e eu a partir daquele dia fiz o processo que se faz quando se anda à procura de alguma coisa, que foi procurar todas as referências dessa escola. Acabei por me inscrever nessa escola e fiz o curso lá entre 89 e 91 e, portanto, a fotografia começou dessa maneira e depois, como já disse, o processo todo em termos profissionais foi um processo desde o zero, desde o jornal regional até um diário, até um diário diferente, um semanário, portanto, entrou mais ou menos nessa altura a fotografia na minha vida. Eu hoje de manhã, quando estava a entrar na ETIC, estava a pensar que às vezes vir ao Algarve para dar uma formação de 3 horas numa coisa que na realidade ocupa-me 24 horas do dia, só mesmo com muito gosto é que se faz isto. Porque são 3 horas só, não é? É curto. Mas ao mesmo tempo estava a olhar e a pensar que o que me tem fascinado na minha profissão foi, eu sinto que sou um privilegiado porque eu consigo fazer o meu dia-a-dia todo. A fotografia não é uma obrigação para mim, seja a fazer esta formação, seja no dia-a-dia no meu trabalho. Eu conheço pessoas diferentes todos os dias, ou seja, no mesmo dia eu consigo fazer uma entrevista a um político internacional como a seguir estou a fotografar um prato para um restaurante. Portanto, é este fascínio de nunca estar no mesmo sítio, de conhecer pessoas completamente diferentes, de fazer fotografias completamente diferentes de manhã em relação às da tarde e às da noite. Portanto, e é um privilégio ao longo destes 30 anos, aquilo que eu conheci. Aliás,
as grandes viagens que eu fiz foi através desta profissão, os grandes restaurantes onde eu estive e comi foi através desta profissão, as pessoas, todas as pessoas, parte das pessoas importantes dos últimos 30 anos que eu fotografei, só as fotografei graças a esta profissão. Portanto, a fotografia em si e o mundo da fotografia fascina-me por si só, não porque é este tipo de fotografia, não, é mesmo esta atividade e é esta liberdade que nós temos. Ensinar fotografia, principalmente nas áreas que eu gosto, que é o fotojornalismo e a parte de projeto. Eu trabalhei o projeto sempre com a base do fotojornalismo. É super importante porque hoje em dia o fotojornalismo é talvez a única área que ainda fala a verdade na fotografia. Todas as outras áreas de fotografia temos muitas dúvidas se aquilo é verdade ou não é verdade. Portanto, eu sinto que é importante passar o conhecimento que eu tenho, seja muito, seja pouco, para as gerações que vêm a seguir saberem que há pelo menos uma área de imagem, neste caso da fotografia, da qual nós podemos ter a certeza que aquilo é verdade. Portanto, é muito importante sermos nós que acreditamos nisto a passar esta informação, porque é normal que as gerações hoje em dia, com tanta informação visual, se não forem alertadas para isto, sejam engolidas pelo sistema e achar que aquilo que vêem, tudo aquilo é verdade. Portanto, é isto, é achar que estou realmente a contribuir para que no futuro alguém consiga identificar se aquilo que estamos a ver ou não é verdade ou não. O grande truque que eu aconselho aos meus formandos é assim, há uma coisa que é importante, eles têm que fotografar, independentemente para quem é que estão a fotografar. A fotografia é um ato que nós podemos executar sem um objetivo, ou só com o objetivo de fotografarmos para nós. E é com essa experiência e é com essa intensidade de nós fazermos, nem que seja com o telefone, mas não vou publicar, está bem, não vou publicar, mas vou fazer para mim, vou fazer para o meu arquivo, mas eu depois não vou fazer, está bem, mas vou fazer, e isto estamos a ganhar experiência. Portanto, o que eu lhes digo sempre é, têm que fazer sempre mais. Agora, truque. Não há grandes truques na fotografia, principalmente na fotografia que eu acredito não há grandes truques. Aliás, se houver muitos truques na fotografia que eu acredito é porque a fotografia não é uma grande coisa. Não quero truques no fotojornalismo. O fotojornalismo é puro, costumo dizer que há um ângulo, há uma lente, há uma luz e há uma abordagem. Mas tudo isso conjugado é verdade. Portanto, eu quando escolhi aquele ângulo, aquela lente, aquele diafragma, aquela luz, eu escolhi, mas aquilo que está lá existiu. Eu fiz algumas coisas que gostei muito porque teve uma carga sentimental muito importante. Em 2012 fiz um projeto pessoal que depois também acabou por sair num livro, porque em 2012 eu mais 11 fotógrafos, quando o início da crise, fizemos uma coisa chamada 12-12-12, que eram 12 fotógrafos. Durante 12 meses, durante o ano 2012, fotografaram todas as regiões de Portugal para mostrar como é que a crise estava a influenciar o nosso país. E nesse meu trabalho, uma das coisas que fiz foi acompanhei uma família de uma senhora que estava divorciada e tinha 2 filhos, e um dos filhos tinha uma doença muito grave. E foi um projeto que eu propus à pessoa que tinha que me deixar fotografar aquele acontecimento até ao dia. Sabíamos que o dia que o filho deixaria de estar cá ia existir. Disseram à senhora que ao fim de 15 dias o filho ia morrer, e eu, quando acompanhei este projeto, o filho já tinha 6 anos. Portanto, foi um projeto que eu gostei muito de fazer pela envolvência, por perceber que com a execução do projeto consegui algumas coisas que foram benéficas enquanto o filho ainda existiu, enquanto ele esteve vivo. Portanto, gostei muito desse projeto. Gostei muito de um projeto que fiz em 2013, que foi
desmistificar o número 13 e, em vez de olhar para o número 13 como um número de azar, ver as coisas boas do número 13, e usei o número 13 para falar do problema que era o nosso país naquela altura, que aí a crise estava realmente muito... Tínhamos ali a Troika em plena atividade, e acabei por dar um retrato do nosso país abordando os temas todos com o número 13. Portanto, são coisas que ao longo destes anos eu gosto que as coisas não demorem algum tempo a serem feitas, e depois, claro, é um bocado subjetivo, há quem gosta, há quem não gosta. Na altura foram talvez estes 2 projetos que eu mais gostei de fazer. Normalmente o que eu tento trazer para os alunos são coisas das quais eu consigo falar do princípio ao fim. Os livros todos onde eu participei, algumas coisas básicas, sei lá, eu costumo fotografar alguns casamentos e faço uns álbuns dos casamentos, porque é uma área que eu acho que para a experiência é interessante. Eu normalmente, em termos de livros de outras pessoas, eu acho que isso basta irem à net, procurarem pelo autor. O que eu tento trazer é coisas que realmente não estejam acessíveis e que sejam muito mais pessoais, e que eu lhes consiga dizer do princípio ao fim porque é que fiz aquilo, ou porque é que as pessoas, conhecendo eu o projeto, não é? Porque é que as pessoas fizeram aquela abordagem, aquela fez daquela maneira, a outra fez da outra maneira. Numa altura em que o mundo é tão visual e tão fotográfico, nunca se fotografou tanto como agora, existirem cursos, e neste caso escolas, que ainda sintam que é necessário ajudar os alunos a perceber as imagens, ajudar os alunos a perceber, a diferenciar entre o que está certo e o que não está certo.